Será que a ascensão de determinados líderes políticos ao poder está relacionada à estupidez das massas? Você conhece as 5 leis fundamentais da estupidez humana? Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Em abril de 1943, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, o pastor luterano, teólogo e dissidente antinazista Dietrich Bonhoeffer foi preso e detido pela Gestapo. Durante seus 2 anos de cativeiro, ele refletiu sobre a transformação de seu país e questionou como o povo alemão, apreciador da cultura, ciência e arte, considerado civilizado e culto, pôde não apenas permitir, mas também incentivar e celebrar a ascensão de Hitler ao poder absoluto. Bonhoeffer concluiu que, além dos fatores econômicos e sociais, a principal causa era a estupidez, um inimigo do bem muito mais perigoso que a malícia. Em uma carta a 3 amigos, ele compartilhou suas reflexões. É possível protestar contra o mal pode ser exposto e, se necessário, prevenido pelo uso da força. No entanto, contra a estupidez, estamos desamparados. Não adianta protestar, pois as razões caem em ouvidos surdos. O estúpido, ao contrário do malicioso, está completamente satisfeito consigo mesmo. Por essa razão, segundo Bonhoeffer, é essencial ter muito cuidado ao apresentar argumentos a uma pessoa estúpida que contradizem suas crenças. Por um lado, ela nunca acreditará nesses argumentos, sempre manterá sua opinião independentemente das evidências claras de que está errada. E, se a veracidade dos argumentos contrários for tão óbvia que não possa ser negada, ela simplesmente os minimizará e os ignorará. Bonhoeffer acreditava que para superar a estupidez era necessário compreender sua natureza. Ele não a via como um defeito intelectual, porque conhecia pessoas com inteligência notavelmente ágil, mas ainda assim estúpidas, bem como conhecia indivíduos que ele descrevia como intelectualmente bastante entediantes, mas que não possuíam nada de estúpido. Para ele, a estupidez é um defeito humano de personalidade e não de capacidade. Além disso, não é um defeito congênito. Qualquer pessoa pode se tornar estúpida em determinadas circunstâncias. Mas como isso acontece? Permitindo que a estupidez tome conta, algo que ocorre com mais facilidade em grupos grandes. Segundo Bonhoeffer, pessoas que vivem isoladas tendem a manifestar menos esse defeito comparadas àquelas inclinadas ou obrigadas à sociabilidade. Dessa forma, a estupidez não seria tanto um problema psicológico, mas sim sociológico. São as circunstâncias externas que tornam as pessoas estúpidas, e a qualquer momento pode haver um aumento significativo de poder na esfera pública, seja política ou religiosa, corrompendo grande parte da humanidade com estupidez. A nossa capacidade crítica pode enfraquecer ou falhar. É possível que nossa independência intelectual diminua a ponto de nos levar a abandonar a formação de uma posição própria diante das circunstâncias emergentes. Então, consciente ou inconscientemente, algumas pessoas adotam o pensamento das massas e assumem que os argumentos vindos de quem está no poder são seus próprios pensamentos. Bem, isso significa que se tornam estúpidas e essa estupidez fortalece o poder do número crescente. Bonhoeffer testemunhou, infelizmente, como a sociedade em que vivia aceitou ideias e políticas moralmente malignas e até justificadas promovidas pelo governo de Hitler, como racismo, a esterilização forçada para fins de eugenia, ou a perseguição e extermínio de algumas minorias. A maioria da população não se interessava por esses assuntos. Eles estavam preocupados com a crise econômica e a situação política. E, se surgisse uma figura carismática prometendo trabalho, pão, estabilidade, espaço para viver com base em conquistas, além de restaurar o orgulho nacional esmagado pelos termos humilhantes do Tratado de Versalhes, bem, assim eles poderiam apoiar e ajudar. Aceitariam todas as suas demandas e argumentos em qualquer aspecto, sem refletir muito sobre eles. Bonhoeffer escreveu em sua carta: ao falar com uma pessoa estúpida, dá a sensação de que não é uma pessoa de verdade, mas que slogans e mensagens semelhantes tomaram conta dela. Ela está sob o encantamento, segue maltratada em sua essência.
Depois de se tornar uma ferramenta inútil, a pessoa estúpida também será capaz de cometer qualquer mal, ao mesmo tempo que é incapaz de perceber que é mal. E isso é o que pode destruir a humanidade de uma vez por todas. E para concluir, Bonhoeffer acrescentou um ponto otimista ao afirmar que todas essas reflexões sobre a estupidez nos impedem de considerar a maioria das pessoas como estúpidas em qualquer circunstância. Na verdade, aqueles que se tornaram estúpidos ao enfrentar um líder ou partido que abusa desse poder podem ser recuperados. Eles podem se libertar da estupidez e recuperar seu pensamento. Mas, em sua opinião, essa libertação interior só é possível se precedida por uma libertação exterior. Então, quando um regime ditatorial colapsa, por exemplo, as pessoas finalmente se tornam livres para pensar novamente de acordo com sua sabedoria e critérios pessoais, pois enquanto estiverem sujeitas ao poder coercitivo, as circunstâncias sociais as levarão a assumir que os pensamentos e opiniões são seus próprios argumentos de poder para lidar com a dor causada pelo conflito interno quando há uma falta severa de coerência entre nossos pensamentos e ações. Em 1976, o historiador e economista italiano Carlo Cipolla publicou um artigo interessante no qual propôs 5 leis básicas da estupidez humana. A primeira lei é que todos sempre, inevitavelmente, subestimam o número de estúpidos que existem. A segunda, a probabilidade de uma pessoa ser estúpida não depende de nenhuma outra característica dessa pessoa. Isso significa que a estupidez não está relacionada ao nível cultural, riqueza ou até mesmo seu status social, e é distribuída praticamente de forma igual entre todas as camadas da população. Nas palavras de Cipolla, quer você frequente círculos elegantes, recorra a canibais, ou se isole em um mosteiro, você sempre terá que lidar com a mesma proporção de pessoas estúpidas. A terceira lei fundamental da estupidez, considerada por Cipolla a mais importante de todas, afirma o seguinte: a pessoa estúpida é aquela que causa perdas a outra pessoa ou grupo de pessoas enquanto ela mesma não ganha nada ou até mesmo sofre perdas. Com base nessa lei, Cipolla criou 4 categorias nas quais todos os seres humanos podem ser classificados com base em seu comportamento, avaliando os benefícios ou perdas que suas ações causam a outros e a si mesmos. Assim, enquanto os estúpidos, como a terceira lei estabelece, são aqueles cujas ações prejudicam os outros sem que eles próprios obtenham lucro, os maus, que Cipolla chama de bandidos, são aqueles que prejudicam os outros para obter ganho pessoal. Por outro lado, as pessoas inteligentes são aquelas cujas ações beneficiam a si mesmas e aos outros. Finalmente, aquelas que ajudam os outros mesmo à custa de se prejudicarem são chamados de ingênuos. Eles contribuem para o bem-estar da sociedade, mas ao mesmo tempo são explorados por ela. São pessoas altruístas que podem aceitar seu papel por motivos éticos, tornando-se presas perfeitas para os bandidos, cujas ações seguem um padrão de racionalidade. Ao contrário dos estúpidos, que geralmente agem de forma irracional, os bandidos, os maus, sabem muito bem o que estão fazendo e têm plena consciência de seu comportamento. Por isso, os indivíduos inteligentes são capazes de entendê-los, prever o que tentarão fazer e, assim, tomar medidas para se defenderem contra eles. Por outro lado, os planos dos inteligentes podem ser frustrados pelos planos dos estúpidos, porque esses são completamente imprevisíveis e extremamente destrutivos. Como todas as sociedades estão cheias de estúpidos, os inteligentes não conseguem contribuir para o bem-estar geral tanto quanto se espera deles. Além disso, Cipolla destaca que não é fácil determinar se uma pessoa é realmente inteligente, porque geralmente somos guiados pelas opiniões de outros sobre essa pessoa. Mas muitas vezes, ao analisarmos suas ações em detalhes, descobrimos que elas realmente agem de forma estúpida. A quarta lei fundamental da estupidez afirma que as pessoas não estúpidas subestimam sempre o poder nocivo dos indivíduos estúpidos. Em particular,
As pessoas não estúpidas constantemente esquecem que em qualquer momento, lugar e circunstância, lidar e ou se associar com pessoas estúpidas é sempre um erro caro. Segundo Tipola, as pessoas inteligentes tendem a acreditar que os estúpidos só podem prejudicar a si mesmos e que, devido à sua inteligência, estão imunes às ações dos estúpidos. Mas, como mencionado anteriormente, os inteligentes têm dificuldade em imaginar e entender o comportamento dos estúpidos. E por vezes eles acabam sendo surpreendidos por seus ataques, o que leva à quinta e última lei fundamental. Os estúpidos são o tipo mais perigoso de pessoa. Muito mais do que os bandidos, os maus. E dentro da categoria dos estúpidos, quem você acha que é considerado o mais perigoso? Exatamente! Os estúpidos que ocupam posições de poder. Para Tipola, não há nada mais ameaçador do que uma pessoa estúpida no poder. Infelizmente, as massas de estúpidos, através de seus votos nas eleições, garantem que a proporção de estúpidos em posição de grande responsabilidade nos governos permaneça assustadoramente alta. Mas, então, o que podemos fazer em relação à estupidez dos outros? Estamos condenados a sofrer com isso sem remédio? De acordo com um estudo realizado em 2015 por pesquisadores da Universidade Eötvös Loránd, em Budapeste, Hungria, para evitar ser vítima da estupidez dos outros, o mais importante é aprender a detectá-la. Mas como reconhecê-la? Bem, conhecendo suas causas. E claro, segundo esse estudo, que há apenas 3 causas, cada uma gerando um nível diferente de estupidez. A primeira causa, que gera o nível mais baixo de estupidez, é a distração. Aqueles que se distraem facilmente não dedicam a quantidade certa de energia e foco para realizar tarefas relevantes que possam levá-los a alcançar seus objetivos. Eles agem estupidamente porque se esforçam para alcançar metas que na verdade não estão dispostos a alcançar. O nível médio de estupidez humana resulta da falta de autocontrole, uma característica das pessoas impulsivas. Quem carece de autocontrole será vítima dos eventos ao seu redor e agirá de maneira irracional, prejudicando a si mesmo e também aos outros ao seu redor. Finalmente, a causa mais alta e perigosa da estupidez humana é a ignorância e a confiança excessiva, que muitas vezes andam de mãos dadas. Essa combinação assustadora leva as pessoas a assumir grandes riscos, apesar de não terem o conhecimento ou as habilidades necessárias para ter sucesso e não saberem lidar com as consequências catastróficas potenciais de seus fracassos. Para entender melhor as reflexões de Bonhoeffer e Tipola sobre a estupidez, também podemos recorrer às teorias de Sigmund Freud sobre a psicologia das massas. Freud, em sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, argumenta que as pessoas, ao se inserirem em uma massa, passam a agir de maneira diferente do que agiriam individualmente. A massa, segundo Freud, opera como uma entidade única, onde os indivíduos tendem a perder seu senso crítico e autonomia, cedendo à influência do grupo. Freud explica que, ao se integrarem em uma massa, os indivíduos sofrem uma espécie de hipnose coletiva, onde a capacidade de julgamento e a responsabilidade pessoal são significativamente reduzidas. Nesse estado, as pessoas se tornam mais suscetíveis à sugestão e à manipulação, agindo de maneira mais emocional e menos racional. Essa psicologia das massas pode então ser um terreno fértil para a propagação da estupidez coletiva, conforme descrita por Bonhoeffer e Tipola. Freud ainda observa que em uma massa a identificação com um líder carismático se torna um fator crucial. Esse líder passa a encarnar os ideais do grupo e as emoções e impulsos dos indivíduos são direcionadas por ele. Dessa forma, a massa pode ser conduzida a adotar comportamentos irracionais ou até mesmo perigosos, justamente porque os indivíduos deixam de agir como sujeitos racionais autônomos, entregando-se à dinâmica coletiva. Essa perspectiva freudiana complementa a ideia de que a estupidez, como uma força social e não meramente individual, pode ser exacerbada pelo poder das massas e pelo papel central que líderes carismáticos desempenham em sua formação e condução. Então, resumindo, você já sabe.
Se quisermos nos proteger da estupidez dos outros, devemos evitar os distraídos, os imprudentes e os ignorantes excessivamente confiantes. E para nos protegermos de nossa própria estupidez, bem, receio que ainda ninguém tenha encontrado uma estratégia defensiva eficaz para isso. E você? O que acha das ideias de Bonhoeffer e Tipola sobre a estupidez? Gostaria que você compartilhasse sua opinião nos comentários abaixo. Se chegou até aqui e não se inscreveu, já se inscreve aí porque é de graça, deixa o like, compartilha também. Considere se tornar membro aqui no canal, seu apoio é super importante. Você também pode nos ajudar através da chave Pix. Aos membros do canal, meu muito obrigada e até quarta-feira.